Educação, com o professor da FURB, consultor educacional, Eduardo Deschamps. Bom dia, obrigado pela visita, Eduardo. Obrigado também, Jorge. Bom dia a você, aos ouvintes da Rádio Itaberá. Prazer mais uma vez estar conversando com vocês aqui sobre educação. E aproveitar para parabenizá-lo. Ontem foi o dia do professor, né? Um dia para se falar muitas coisas. E você sabe que hoje de manhã na programação nacional da Rádio Bandeirantes, um dos comentaristas que participa do Jornal Gente lembrou que há alguns anos, em Minas Gerais, uma professora deu a vida para salvar as crianças de uma creche, porque um ex-funcionário invadiu e começou a jogar gasolina e fogo para tudo quanto é lado. Então ela conseguiu salvar crianças e tal. Então ele usou esse exemplo de profissional, né, que acabou morrendo lá para salvar os seus alunos, a sua comunidade escolar, para valorizar ainda mais essa profissão, que a cada ano, né, nasce um novo desafio. Então, Jorge, nós temos vários desafios, né, com a questão docente, tá? Inclusive tem um movimento em São Paulo, organizado pelo terceiro setor, chamado Profissão Docente. O coordenador desse movimento foi secretário do Espírito Santo, né, o Haroldo Correia, na época que eu era secretário de Santa Catarina. Então a gente conversa muito sobre isso. E a rigor a gente tem uma série de desafios na questão da profissão docente, inclusive o movimento tem esse nome, né, por conta de uma série de questões estruturais, mas também de percepção que a gente tem em relação à atuação do professor. Eu acho super importante a gente fazer registros como esse da professora, porque é aquela questão da doação, né? Da ideia de que você atuar na docência é uma missão. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que começar a olhar para essa questão da missão também de um lado melhor da profissionalização da atuação docente. Porque a gente tem questões, que é o que normalmente o movimento tem trabalhado, tá? Questões de atratividade para a carreira docente, porque hoje, apesar de nós termos muitos, quando a gente pega o total de matrículas do ensino superior no Brasil, o curso de pedagogia é onde se mais tem matrículas, mas nós temos muita dificuldade de atrair pessoas, e principalmente jovens, né, com, digamos, bons resultados na época da educação básica e boas condições, né, para atuar, para a profissão docente. Eles normalmente vão para outras profissões que são, digamos assim, mais glamurosas, né? Ou que eventualmente têm um retorno financeiro maior, como é o caso, por exemplo, da medicina. Então, a atratividade é um ponto importante. O segundo ponto é como você faz a seleção dos professores, porque hoje, via de regra, os concursos eles são muito pobres na hora de selecionar, porque é basicamente uma prova escrita, e a gente tem incentivado muito que você tenha pelo menos algum tipo de avaliação da didática e algum tipo de preparação. Isso para a atratividade e para a seleção, para você seguir carreira. Nós temos problemas na formação docente, na formação inicial. Isso é um dado, né? Quando a gente olha os cursos de licenciatura ou de formação de professores no Brasil e compara com outros cursos semelhantes no resto do mundo, a carga prática que nós temos para os nossos cursos de formação de professores é muito baixo. É uma relação aí de 30, 20, 30, nos melhores casos 40% e 60% teoria, ou mais. No resto do mundo é invertido. É muito mais prática do que teoria para você atuar. Depois nós temos as questões de carreira mesmo e remuneração, né? Então nós temos problemas na questão da carreira, problemas na questão da remuneração. O Brasil avançou muito desde a lei do piso, mas ainda há questões a serem resolvidas, né? Quando a gente olha, por exemplo, que a remuneração dos professores da rede pública ultrapassou a média da remuneração dos professores da rede privada, a gente já tem um indicativo de que a lei do piso, que atua na rede pública, teve algum efeito, mas com alguns problemas em relação às carreiras, né? Então, recentemente, o próprio governo do Estado falou de que ele fez um trabalho agora de descompactação da carreira. Nós já tínhamos feito lá também, em 2015, 16, 17, e agora o governo do Estado retomou o processo de descompactação da carreira, que é você valorizar ou dar para o professor que está há mais tempo, com mais experiência, com outras características, né, de desempenho,
uma remuneração maior do que quem está entrando na carreira no início. Isso é um histórico de qualquer carreira. E é uma luta da classe nos municípios, né? Aqui em Blumenau, por exemplo, né, é um grande desafio. E o desafio aí, Jorge, é porque nós temos também questões para você melhorar a remuneração e a questão da carreira. Você tem um desafio de gestão muito grande no Brasil. Primeiro porque nós temos uma característica de cargas horárias baixas para os professores. Professores que têm jornada de 40 horas não é a maioria. Tá? Nós temos muitos professores que, por conta disso, para poder preencher a carga horária e melhorar a remuneração, ou seja, a remuneração de 40 horas já não está no topo. Ela normalmente fica, o último dado fica 20% abaixo da remuneração de carreiras semelhantes. Tá? Então o professor já recebe 20% a menos do que se ele fizesse uma carreira de nível superior de mesmo tempo de dedicação, para 40 horas. Mas muitos professores acabam tendo numa escola uma carga horária mais baixa, porque tem poucas turmas para lecionar. E essa carga horária baixa numa escola faz com que 30%, é um terço dos professores, pelos dados do censo, eles atuem em mais de uma escola. Então nós não temos a maioria dos professores atuando em mais de uma escola, apesar de parecer isso, né? Porque normalmente o pessoal diz, o professor tem uma boa remuneração, atua em mais de uma escola. É 30%. Só que os outros 70%, desses outros 70%, é em torno de 20% que, na verdade, são 40 horas numa escola. Os demais, eles têm uma carga horária baixa, o que acaba gerando uma remuneração mais baixa ainda. Né? Então, nós temos um desafio disso, e isso também passa pela forma como eu organizo escolas. Quando eu tenho muitas escolas com turmas pequenas, o recurso do Fundeb que eu recebo, que é dado por aluno, que eu recebo para aquela escola ou para aquela turma do professor, não paga o salário do professor. Portanto, eu tenho que tirar dinheiro de outras escolas. Então, a reorganização da rede para que você tenha menos escolas com mais alunos melhora a possibilidade de você ter o professor em tempo integral naquela escola com esse pertencimento, ao mesmo tempo que melhora a aplicação do recurso e você poderia, então, investir mais na questão salarial. Isso não significa dizer que a gente não deve investir mais na educação, mas tem um recurso que a gente precisaria também otimizar para isso acontecer. E isso passa também pelo último fator que o profissão docente sempre trabalha, que é a questão das condições de trabalho. Né? Essa questão de você ficar fixo numa escola só. Uma vez eu vi uma palestra do ex-reitor da Universidade de Lisboa, né? O Antônio Novas, falando de que uma das coisas que é muito diferente no Brasil em relação ao resto do mundo é que os professores aqui não se dedicam integralmente a uma escola só. Ou eles têm uma carga horária menor numa escola, ou eles atuam em mais de uma escola. Enquanto que no resto do mundo, esse pertencimento, o professor sendo um professor de tempo integral numa escola, ele é muito importante para gerar pertencimento da escola, para que a comunidade escolar conheça o professor, para que ele possa reconhecer o professor, essa proximidade com os pais é muito importante, para que ele reconheça o professor, por exemplo, quando está no mercado, fora da unidade escolar, que ele está convivendo com o professor. E depois também as condições de trabalho, espaços de trabalho adequados, a questão, por exemplo, da infraestrutura, material didático propício, formação continuada também propícia para que ele possa ir acompanhando, né, as mudanças que podem acontecer na educação em relação à formação inicial dele. Ou seja, nós temos um desafio que é muito sistêmico para a gente poder, de fato, melhorar a questão da condição de atuação do professor. E isso tudo exige uma atuação ou uma priorização da educação pela sociedade que nem sempre acontece. Porque a gente só vai fazer isso acontecer quando, de fato, a sociedade se der conta de que ela precisa tornar a educação prioritária. E para você, e muita gente fala que a educação é prioridade, mas, na verdade, quando a gente olha os dados, as pessoas consideram a educação importante, porém não prioritária. Eu vou dar um dado que eu sempre uso de pesquisas pré-eleitorais para a presidência da República, né? Então, tinha uma pesquisa que apontava, num determinado momento, para que as prioridades da população, as maiores preocupações da população, são suas prioridades por um candidato a presidente, eram saúde, segurança, emprego naquela época, e o quarto era educação. Aí, na eleição seguinte, era saúde, segurança, mobilidade e educação. Então, você vê que a educação sempre está em quarto lugar na prioridade. O que é quarto lugar em prioridade não é prioridade. É importante, mas não é prioridade. E o que é interessante, Jorge, é que educação resolve o problema de saúde, resolve o problema de segurança, resolve o problema de mobilidade, resolve o problema de emprego. Ou seja, é o fator que pode ajudar a gente a resolver muitos problemas que a gente tem no Brasil. Só que a gente, de fato, não construiu ainda essa condição
de que a educação de fato deve ser prioridade. E vindo a priorização para a educação, vai vir com certeza uma valorização maior dos professores, ainda que vários programas, né, têm sido lançados, onde foram lançados programas pelo governo federal, lançados programas pelo governo estadual, de valorização e de melhor condição para os professores atuarem. Os desafios é que crescem muito para os profissionais da educação. Antes de continuar, eu quero lembrar aqui que eu falei sobre a nossa heroína professora que deu a vida para defender as crianças em uma creche de Janaúba. Isso foi em 2017, em Minas Gerais. Um ex-vigia invadiu a creche, começou a jogar gasolina em crianças, né? Matou crianças e matou essa professora que defendeu várias crianças. Eleide Abreu Silva Batista, de 43 anos, para que fique aqui registrado. Professor, um dos desafios na educação, para o profissional da educação hoje em dia, está na saúde mental. Sim. Cada vez mais existem desafios para essa classe que só não ensina mais a ler e escrever, né? Agora você cuida da segurança, caso dessa questão dessa professora. Você cuida da assistência social do seu aluno. Você cuida do fator psicológico do seu aluno, que está cada vez recaindo mais deveres ao professor. Ele cada vez tem mais deveres, né? E ele está cada vez se afastando mais do trabalho por não dar conta, né, de tanta responsabilidade. A gente tinha dados, né, Jorge, na época da Secretaria de Educação, que ao longo do ano você ia aumentando os pedidos de licença médica, né, de afastamento médico. E isso chegava no auge ali no mês de outubro, entende? Setembro, outubro, novembro. E era um dado super interessante o quanto é submetido a um estresse a atuação do professor na sala de aula, que quando a gente tinha greve, você tinha que repor as aulas, né? E a gente fazia eventualmente ali, tem um intervalo de 2 semanas normalmente que a gente tem, e a gente chama de recesso escolar, em alguns lugares eles chamam de férias, né? Férias para os estudantes, não necessariamente os professores, ali no mês de julho. E sempre que a gente tinha greve, que a gente tinha que avançar ali, ou mesmo o pessoal às vezes queria fazer algum tipo de processo de formação naquele período, que os estudantes não estavam na sala de aula, a gente percebia que quando não tinha aquele pequeno intervalo, ainda que fosse 2 semanas no mês de julho, aumentava muito os pedidos de afastamento médico no segundo semestre. E não é porque os professores são malandros, não, é porque as condições de fato são muito difíceis. E você não tendo aquele tempo para poder respirar e descansar naquele período, ele acaba trazendo algumas consequências dentro desse processo. Bom, isso tudo para dizer o quê? Trabalhar exatamente com os dados que você deu, porque você já trouxe muitos insumos para a gente poder conversar. Primeiro, deixar claro de que muita gente fala isso, né? Inclusive na coluna que eu publiquei na semana passada, eu comentava isso. Muita gente fala assim, a educação do passado era melhor. A educação do passado era melhor para poucos. Porque, na verdade, a gente tinha uma parcela significativa da população que não tinha acesso à escola. Ou se tinha, era um acesso muito precário e no máximo de nível primário, digamos, como se chamava antigamente, que seria o Fundamental 1, né, os anos iniciais. E à medida que o Brasil fez um esforço muito grande a partir de 96 com a LDB, de incluir a população toda, todas as crianças na escola, a gente trouxe para a escola não só as pessoas que tinham condições financeiras boas e obviamente, que condições de vida melhores. A gente começou a trazer para a escola uma camada da sociedade que é muito vulnerável social e economicamente. Que às vezes... A gente às vezes fala, né? A escola está precária, assim por diante. Para muitas dessas pessoas, mesmo uma escola precária é melhor do que as condições que tem em casa. Para muitas crianças que vão para a escola, a merenda são as únicas refeições que ela fará no dia. Então você vê o quanto a escola ela muda só da questão do ensino para ser um espaço de intervenção social muito forte. Isso significa dizer que você vai ter na escola, e principalmente na escola pública, por isso que a gente não vê tantas discussões para a escola privada, porque a escola privada é muito homogênea, normalmente, em termos dos seus estudantes, quando a escola pública é muito heterogênea. E é sempre importante falar, na escola pública não estuda só pobre.
Tem muita gente de classe média alta, que também estuda na escola pública. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que quando a gente fala de escola pública, não é uma escola de pobre, é uma escola da população, uma escola aberta a atender todo mundo. E aí você traz para a escola não só essas diferenças, essas questões heterogêneas, ou seja, você tem um aluno que tem uma condição familiar melhor, mas um estudante tem uma condição familiar muito precária, que é aquele que vai comer só na escola, é aquele que vai ter na escola o teto que precisa, e que muitas vezes não vai ter condições de poder, inclusive, fazer tarefas em casa, né? Que o ambiente não é propício. Na época da pandemia a gente sentiu muito isso, né? Como é que a criança que mora numa favela, numa casa muito pequena, vai conseguir estudar quando tem muito mais gente lá? Então isso trouxe um desafio grande de como é que a gente lida com essa parcela muito vulnerável, que ela não vem preparada, porque quando a gente tem uma primeira infância com boa alimentação, com bom atendimento de saúde, é uma criança que já chega numa condição melhor na escola. Então você já tem que trabalhar lá na primeira infância, que é de 0 a 3 anos, né? Então, quando você traz essa parcela da população para a escola, os desafios para a escola são muito maiores, porque aí não são só desafios de ensinar, porque eu não vou conseguir, eu vou ter que mudar a metodologia de ensino. Por quê? Porque ele não é um aluno que veio preparado, eu vou ter que considerar esse despreparo dele inicial, e ele traz todo um contexto, que às vezes é um contexto de violência dentro da família, é um contexto de falta de condições básicas de alimentação, é um contexto de falta de condições básicas de saúde, é um contexto que você trabalha muito com a questão psicológica. Então imagina que o professor, que tem uma formação para aplicar uma metodologia de ensino, ele vai ter que lidar com aquilo que você falou, ser um assistente social, ser um médico ou enfermeiro, ser um psicólogo, sabe? E conseguir lidar com essa turma. Ou seja, as demandas com esse aumento do acesso à escola, com os problemas sociais que o Brasil tem, porque fazer isso na Finlândia é fácil, né? Mas aqui no Brasil, com essas diferenças, é mais difícil. Isso exige uma formação dos professores que, infelizmente, a nossa formação inicial não está dando conta. Então, a gente precisa, na verdade, fazer todo um trabalho para que isso possa acontecer. Muito vai poder ser resolvido uma ação que pode ajudar muito a se resolver isso é que, de fato, a gente conseguisse implementar uma ampliação do número de escolas em tempo integral no Brasil. Porque aí você garantiria uma carga horária plena para o professor, você garantiria que ele tivesse mais tempo para trabalhar essas dificuldades que ele tem com os estudantes, e você teria os estudantes muito melhor atendidos. Isso é uma coisa que ontem saiu uma notícia sobre o Plano Nacional da Educação, que está tramitando, e uma das metas que vai ser muito reforçada é a possibilidade de a gente aumentar as escolas em tempo integral no Brasil, porque isso ajuda muito, não só como política educacional, mas como política social também. Mas evoluir na capacitação dos professores, né? E evoluir também na escola integral, é um sonho ou é uma realidade possível? O Brasil avança. Quando a gente pega os dados da educação do Brasil, principalmente depois da LDB de 96, a gente vai ver que o Brasil avançou muito na questão do acesso. A gente tinha em torno de 50%, 60% da população que acessava a escola. Hoje, com exceção do ensino médio, que ainda tem, né, não está no melhor índice, mas o ensino fundamental e a pré-escola, a gente já tem índices superiores a 95%. A gente tem desafios na creche e tem desafios no ensino médio, nas duas pontas de acesso. A gente tem melhoras de qualidade, mas ainda aquém do que precisamos ter. Mas a gente vê, então, no caso do Brasil, tinha um ministro da Educação que falava isso, né? A gente olha o filme da educação brasileira, ele é um bom filme, ainda que precise melhorar. A gente olha a fotografia, é ruim. Quando eu paro no tempo e olho a fotografia. Então, a fotografia atual ainda é ruim. A gente ainda tem um índice de analfabetismo muito alto, a gente ainda tem dados de aprendizagem de matemática e língua portuguesa muito baixos, né? A gente tem muitos problemas de infraestrutura, a gente tem muitos problemas ainda de acesso em algumas regiões mais complexas. Então, a fotografia é ruim. Mas quando a gente olha o filme, a gente olha que a gente mudou muito, a gente melhorou muito em relação ao que a gente era. A gente tem muito mais gente alfabetizada, a gente tem muito mais gente na escola, a gente tem muito melhores condições de avanço. Então, o que eu quero falar com isso? Você perguntou da capacitação e da escola em tempo integral. Se eu comparar com 10 anos atrás, a nossa formação talvez fosse um pouco melhor, porque o número de professores que eu formava era menor, hoje eu tenho um volume maior, e aí a gente caiu. Porque esse é um ponto que a gente vai ter que atacar.
Porque a nossa formação inicial, para dar escala pela demanda de professores que tem, ela migra do presencial para o EAD, muito fortemente. E aí a gente está colocando, o EAD não está dando conta, tem escolas de EAD muito boas, tá? Mas a maioria das escolas de EAD na educação não são boas, elas não estão dando conta de formar os professores que a gente precisa. E o ruim é que onde eu tinha presencial de qualidade, acaba tendo poucos alunos matriculados, né? Porque a dedicação é maior. Então você precisa reformatar a questão da formação inicial dessa capacitação que você falou. E incluir mais prática, incluir outros temas, como esse que a gente disse, que não são apenas as questões pedagógicas. Então a capacitação nós temos que, de fato... A capacitação eu diria para ti que no filme ficou ruim. Tá? Não é só a fotografia ruim. O filme está caindo. Tá? Agora, no tempo integral está avançando. Né? A única coisa que eu faria, mas é uma questão de decisão de política pública, é que a gente atacou o tempo integral nas duas pontas, um pouco no começo do fundamental e no ensino médio. Quando talvez fosse melhor e mais interessante, a gente conversa com alguns especialistas que comentam isso também, a gente tivesse feito o seguinte: vamos fazer um programa de tempo integral de médio prazo para colocar todas as escolas em tempo integral no Brasil ou em jornada ampliada. Começa pelo primeiro ano do fundamental, todas esse ano serão integral. Ano que vem, primeiro e segundo. Depois, primeiro, segundo e terceiro. Depois, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Em 12 anos, nós teríamos todos os alunos, todos os estudantes do Brasil estudando em tempo integral. E é gradativamente que aí você vai fazendo os investimentos que você precisa. A gente tem avançado, nós já temos mais escolas de tempo integral hoje, está na faixa de 23%, 25%, era para ser 30% pelo Plano Nacional de Educação anterior. Avançamos, era 10%, mas a gente ainda tem que avançar mais. Então o plano novo vai jogar isso para 50%, ou seja, vai ser um avanço significativo. E a gente torce muito para isso. Né? Com certeza. Eduardo Deschamps, muito obrigado pela participação aqui nesta manhã. Obrigado, Jorge. Mais uma vez, um grande abraço aí aos ouvintes. É um bom almoço, né? Daqui a pouquinho está na hora do almoço aí. Um grande abraço. Vamos aproveitar. Eduardo Deschamps conversou com a gente aqui no nosso quadro de educação.